Bom, então vamos aqui à nossa aula bônus especial blog lucrativo. Então a gente vai entender aqui como que a gente pode ter um blog que realmente traga lucro. Então vamos lá. A gente tem que começar aqui do básico, para muita gente isso aqui ainda vai ser básico, mas é importante a gente tocar nesse assunto. Então primeiro, claro, a gente precisa definir o nicho que a gente vai trabalhar. É legal a gente pensar sempre um pouco em sair um pouquinho fora da caixa, né? Porque geralmente quando a gente começa aqui no mercado de afiliados, as pessoas acabam, né, montando um blog de marketing. Eu quero começar a trabalhar com marketing, falar de marketing. Bom, isso é legal, é muito bom. Eu tenho um blog de marketing como autoridade, mas, sinceramente, eu tenho um blog de marketing porque eu trabalho com marketing há mais de 13 anos, então é um assunto que para mim é natural, é um assunto que realmente eu gosto, então nada mais justo do que eu ter um blog falando sobre isso. Mas a gente tem que pensar que existem vários outros segmentos e vários outros segmentos, inclusive pouco explorados, porque dentro do marketing a concorrência ela é grande, a concorrência para posicionar artigos é grande, a concorrência para que a gente possa realmente levar tráfego é sempre maior, porque as pessoas que trabalham com marketing elas já entendem, né? Como fazer todo o processo. Então, agora se você escolhe aqui algum outro nicho que é um pouco explorado nesse sentido aqui de SEO, de técnicas para a gente vender com blog, você certamente vai sair na frente. Então, existem outros nichos para você pensar: finanças, comida, moda, beleza, saúde, autocuidado, animais de estimação, faça você mesmo, online, enfim, tenta pensar num assunto que você realmente gosta, que vai ser prazeroso para você falar, que vai ser prazeroso para você criar conteúdo sobre isso, tá? E lembrando, você não precisa ter apenas um blog. Eu tô falando sobre escolher um nicho, mas você pode ter mais de um blog de nichos diferentes. Inclusive, um blog, no meu caso, por exemplo, eu tenho um blog autoridade, que é o meu blog de marketing, mas eu também tenho um blog onde eu não apareço. E você pode fazer isso também, tá? Segundo passo, definir o subnicho. É muito importante isso, porque quanto mais nichado você estiver, mais fácil você vai conectar com o público realmente interessado no que você tem para vender. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você escolheu o nicho de maternidade. Você pode escolher como subnicho mãe solo. Então, em vez de você falar sobre tudo de maternidade, você pode focar ali em falar com uma comunicação para mães que são mães solteiras, né, com as dores que essas mães passam. Então, aí você vai realmente pensar na sua persona focado nesse subnicho, tá? E outro exemplo aqui, o seu nicho é emagrecimento, você pode escolher um subnicho para terceira idade, por exemplo, né? A gente sabe como é difícil na terceira idade perder peso, então às vezes você focando nisso, você vai, além de se diferenciar aí do mercado, você vai realmente atrair só esse público que é um público realmente que te interessa, que é o público com quem você quer conversar e você vai tocar na dor dessa pessoa diretamente, entendeu? Terceiro, definir a persona. Não adianta pular desse ponto, isso aqui é fundamental. E aqui dentro da área de bônus, aqui dos meus bônus, tem aqui um passo a passo bem completinho ensinando como você faz para definir a persona. Então não tem desculpa, tá? Agora uma coisa que é bacana falar é que às vezes também a gente quer definir uma persona colocando 1001 detalhes e deixando aquela coisa chata, complicada, né? E confusa, porque quanto mais detalhes, mais a gente se enrola. Então, assim, uma dica que eu dou, que eu aprendi inclusive numa mentoria e que eu achei fantástico, é assim: simplifica a coisa. Dá um nome para sua persona, dá uma idade, né? Colocam algumas características principais e com o tempo você vai construindo, colocando mais informações sobre a sua persona, tá? Mas não se prenda só a tentar fazer um perfil super, hiper detalhado, porque senão você vai ficar ali estagnado e não vai conseguir realmente avançar no que você precisa. Então defina ali, coloca o nome, coloca se a pessoa é solteira, casada, as principais dores, né? E os principais desejos, escolhe umas 3, 4 dores principais, uns 3, 4 desejos principais, depois você vai incluindo novas informações, entendeu? E baseado nessas dores e nesses desejos, você vai definir a sua linha editorial. Mais uma vez, é importante que você não complique aqui sua vida. Defina para começar uns 3, 4 no máximo assuntos, porque linha editorial são os principais assuntos que você vai abordar.
tá? Então, você defina esses 3, 4 principais assuntos e parta daí, para você não ficar realmente estagnado. Então, vamos naquele exemplo do nicho emagrecimento, subnicho terceira idade. Então, por exemplo, você pode definir aqui como linha editorial receitas ideais para a terceira idade. Outra linha editorial, exercícios ideais para perder peso na terceira idade. Quais os desafios de perder peso na terceira idade, enfim, coloca aí mais ou menos uns 3, 4 assuntos principais, sempre relacionados às dores e os desejos da sua persona, e dentro desses principais assuntos você vai colocar ali realmente quais vão ser os conteúdos que você vai criar para cada linha editorial dessa, tá? Agora é hora de escolher os temas dos conteúdos, essa é a parte mais divertida. Porque se você já definiu aqui a sua linha editorial, então vamos por esses 3 tópicos que a gente falou. Receitas para um cardápio fitness na terceira idade, exercícios para a terceira idade e principais desafios na terceira idade em relação ao emagrecimento, por exemplo. Então agora a gente vai escolher quais são os temas que a gente vai criar conteúdo dentro dessas 3 linhas editoriais. Então, uma dica que eu dou é para você, né? Essa é uma primeira dica. Você vai até o site Ubersuggest e eu vou mostrar aqui para você certinho. Você vai digitar o URL de algum blog que fale do mesmo assunto. Então você vai ter algum blog lá que você já conheça, que também fala de emagrecimento, que também fala de terceira idade, enfim, qualidade de vida. E aí você vai pegar o URL daquele site e vai colocar aqui dentro do Ubersuggest, e o Ubersuggest vai trazer para você quais são as principais páginas desse blog na busca orgânica. Ali vai aparecer os posts mais populares e aí você vai clicar nesses posts e vai ler os comentários. Então, só os comentários que você olhar nesse post, você já vai ter algumas ideias de conteúdo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Então, eu tô aqui no Ubersuggest. Aqui nessa barrinha você digita o site. Eu peguei um site qualquer aqui, que é um site relacionado à culinária. E a gente vai colocar aqui enviar. Lembrando que esse site que o Ubersuggest, eu estou usando a versão gratuita. A versão gratuita você tem direito a fazer 3 pesquisas por dia, tá? Então, a gente vai ver aqui o que vai aparecer pra gente dentro das principais páginas de busca orgânica deste blog que eu acabei de digitar aqui. Então, a gente desce aqui, ó, e ele mostra aqui, ó, principais páginas na busca orgânica. Aqui ele fala, ó, 10 restaurantes incríveis com cara de viagem, 10 padarias sensacionais, 8 restaurantes e cafés surreais. E aqui, inclusive, ele dá as estatísticas de visitas mensais que esses artigos recebem e quantos backlinks esses artigos têm. É muito bacana, tá? Isso só na versão gratuita você já consegue ter essas informações. E aqui embaixo, ó, ele ainda fala aqui, ó, palavras-chave de SEO. Então aqui, ó, ele fala, ó, restaurantes próximos, restaurantes mexicanos, restaurante por dentro, padarias SP. Então isso é muito bacana também. Mas aqui, como eu estava falando, ele mostra que as páginas, né, que são as páginas mais populares aqui desse blog. Então a gente vai clicar dentro de um desses artigos, vamos pegar esse primeiro aqui. Entramos aqui dentro do blog e nós vamos nos comentários para ver o que as pessoas estão comentando. Então, todos esses comentários aqui, você vai dar uma olhada, né? E vai tirar ideias de conteúdo. Porque aqui as pessoas colocam informações, muitas vezes colocam dúvidas, colocam, né, algumas dores, alguns desejos, que isso tudo vai servir para você também de conteúdo, tá legal? Aqui eu peguei um exemplo de um site relacionado à culinária, relacionado a restaurantes, essas coisas. No caso ali no exemplo que nós estamos dando, a gente vai falar, por exemplo, pegar sites relacionados a emagrecimento, qualidade de vida, enfim, tá? Então essa é uma dica. A outra dica é pesquisar no próprio Google e no YouTube. Quando a gente está fazendo a pesquisa, o próprio Google e o próprio YouTube já traz pra gente algumas ideias, né? Então vamos lá no Google. Vamos colocar aqui, ó, como emagrecer na terceira. Ó, aqui ele já fala, ó, como emagrecer na terceira idade, como emagrecer rápido na terceira idade. Então, aqui são as próprias sugestões que o Google traz. E aqui embaixo ele também traz mais alguma coisa, ó. Pessoas também perguntam como perder peso na terceira idade,
Como é possível emagrecer após os 60 anos? O que pode causar perda de peso em idosos? Como perder barriga aos 57 anos? Olha quantas informações. E se você clicar aqui, depois você fecha, ele vai aumentando aqui as pesquisas, ó. A barriga fica grande na menopausa, como perder a barriga após os 60, aí você clica e ele vai trazendo mais coisas. E aqui no rodapé também do Google, ele ainda traz, ó, pesquisas relacionadas, ó, como perder barriga na terceira idade e por aí vai. Então, só aqui no Google você já consegue fazer realmente aí um apanhado de muitas ideias para você criar conteúdo. E da mesma forma que eu fiz aqui no Google, você faz também lá no YouTube, porque no momento que você está digitando aqui lá na busca do YouTube, ele também te traz outras sugestões, né? E aí você pode ter mais ideias ainda, legal? Outra coisa também é pesquisar nos comentários dos posts do Instagram e em vídeos do YouTube. Da mesma forma que a gente olhou aqui os comentários dentro do post de blog, a gente vai olhar os comentários que as pessoas fazem nos posts do Instagram, né, de contas do Instagram que tenham realmente o mesmo público que o nosso, e de vídeos no YouTube. Ali realmente é uma fonte inesgotável de ideias para você criar conteúdo focado diretamente na dor da sua persona. Agora, depois de um tempo que você já tiver com o seu blog no ar, você também vai ter uma ferramenta poderosíssima, por isso que eu até desenhei aqui um baldinho de ouro, que depois você basicamente vai, quando você tiver que criar algum post para o seu blog, você vai diretamente nessa ferramenta, talvez nem vá ficar olhando muito essas outras opções, que é a planilha do Google Search Console. Então, eu vou mostrar aqui a minha planilha. Ó, essa é a minha planilha do Google Search Console. Ela, inclusive, é uma planilha ainda relativamente nova, porque o meu blog também não tem tanto tempo assim. E o que que essa planilha faz? Ela começa a mostrar o que o Google já está nos entregando. Então, as palavras que o Google já está nos entregando. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Como ganhar dinheiro na Monetize. O Google já está me entregando para essa palavra. Então, se por acaso eu não tiver um artigo com essa palavra-chave escrito, eu vou escrever um artigo com esse termo e possivelmente eu vou posicionar muito rápido, porque o Google já está me entregando para essa palavra. Ele já me vê como referência, como autoridade para esse termo, entendeu? Então, isso aqui é uma fonte inesgotável de conteúdo, que quanto mais tempo seu blog tiver, mais conteúdo seu blog tiver, maior essa planilha vai ficando, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, agora você já definiu seu nicho, seu subnicho, sua persona, sua linha editorial, já tem uma relação ali de conteúdo que você vai criar, e é sempre importante, relacionado aí na criação do conteúdo, você criar um funil de conteúdo. Então, o que é um funil de conteúdo? É criar uma sequência de conteúdos que fará com que a pessoa queira navegar por todos os conteúdos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Você vai criar um artigo assim, como escolher um método de emagrecimento. Depois, 3 coisas que você precisa saber antes de iniciar uma dieta. Outro artigo, não cometa esses erros ao tentar emagrecer. Outro artigo, como aumentar suas chances de perder peso. Outro artigo, como conquistar o corpo tão desejado. Outro, como criar um cardápio leve de forma fácil. Tá vendo que todos esses artigos eles se relacionam, e uma persona que vem aqui, que cai dentro de qualquer um desses artigos, ele provavelmente vai querer ler esses outros artigos também, porque são artigos que são relacionados todos às dores que ele tem. E uma outra coisa é que isso vai fazer com que o seu tráfego aumente, assim como a sua autoridade perante o Google, porque as pessoas vão começar a entrar em todos os seus conteúdos, vão ler todos os conteúdos, então você vai começar realmente a ter um tráfego maior e automaticamente o Google vai entender que o seu blog é referência naquele assunto. E lembrando que quanto mais provas sociais você conseguir utilizar dentro destes artigos, maiores vão ser as suas chances de venda, tá? Então, isso é muito importante. Agora, a gente chega numa parte que também é indispensável e que, inclusive, é uma parte que eu amo falar e eu amo fazer. Então, é falar sobre SEO. E é importante que você saiba, se você não sabe SEO, é melhor você não ter um blog, tá? Então, não adianta olhar com cara feia e nem tem porquê, porque isso aqui é uma delícia de fazer, tá?
Então, primeiro, o SEO, ele começa sempre pela escolha da palavra-chave, tá? Então, a escolha dos termos que você vai utilizar ali, você vai realmente ter que parar um tempo para fazer essa escolha de forma bem planejada. E essa escolha você vai fazer da mesma forma ali que eu expliquei, né? Onde você vai buscar, por exemplo, ideias de conteúdo, é onde você também vai buscar escolha de palavras-chave. Você vai utilizar o Ubersuggest, você vai utilizar o Answer the Public, o Google Suggest, que é aquele que eu acabei de mostrar, vai utilizar as palavras relacionadas ali do Google, que eu acabei de mostrar também. Outra ferramenta é essa ferramenta Keyword Tools e o planejador de palavras do Google, tá? Então, eu vou mostrar aqui uma por uma para você, tá? Vamos entrar aqui novamente no Ubersuggest. Então, aqui eu coloquei o termo como emagrecer na terceira idade, vamos dar um buscar. E aqui ele traz pra gente, ó, o volume de buscas por mês é de 10 buscas e a dificuldade de SEO é uma dificuldade relativamente fácil, porque é 16, tá? Então, o bacana é que você desce aqui, ó, ele traz a palavra que você pesquisou e ele traz outras sugestões, ó, dieta para emagrecer na terceira idade, como perder peso na terceira idade, e aqui ele mostra também o volume de buscas e o SD é a dificuldade para posicionar, tá? Então, a gente fala que até mais ou menos uns 26, 27 para posicionar, dá para enfrentar aí, tá? Então, 15, 16 estaria tranquilo. Então, essa é uma palavra, por exemplo, que você poderia colocar aí dentro das suas opções de palavra-chave para criar conteúdo, tá? Então, temos aqui também esse outro site que é o Answer the Public. Então, aqui você coloca aqui também o termo. Então, eu coloquei aqui emagrecer na terceira idade, Brasil, português e coloca buscar. Esse site também tem um limite de buscas aqui por dia, na versão gratuita. E aí ele vai trazer aqui algumas ideias do que as pessoas estão pesquisando em relação a esse termo. E aí você consegue ter mais ideias aqui para você. Então aqui, ó, por exemplo, o que fazer para perder peso na terceira idade? Emagrecer na terceira idade? Onde emagrecer na terceira idade? Por que emagrecer na terceira idade? Por que os idosos emagrecem? Por que pessoas idosas emagrecem? Por que engordamos ao envelhecer? E aí você vai tendo algumas ideias. Quanto mais verdinha escura essa bolinha estiver, porque o volume de busca é maior, e quanto mais apagadinho assim, é um volume de busca menor. Se você descer aqui, ele ainda traz isso aqui em formato de perguntas, ó. Inclusive tem aqui a letra A, B, C, então, ó, emagrecer na terceira idade, emagrecer aos 60 anos, emagrecer na velhice. Então, aqui você tem um monte de ideias que você pode pegar. E depois você pode pegar, inclusive, alguma ideia aqui e jogar lá no Ubersuggest para ver o volume de busca dessa palavra, para ver se realmente você vai ou não criar um conteúdo com este termo, tá? O Google Suggest e o Google Palavras Relacionadas eu já mostrei aqui no slide passado como que você faz, é só jogar lá no Google e ver as sugestões que o próprio Google dá de palavras. E tem essa ferramenta que é a Keyword Tools. O site é esse aqui, ó, keywordtool.io. Então aqui, inclusive, ele tem várias redes, né? Se você quiser saber, por exemplo, no YouTube, como que é a busca, no Google, eu vou deixar no Google aqui, porque a gente tá falando de blog, e vou colocar aqui, ó, como emagrecer na terceira idade. Vamos fazer a pesquisa. Na versão gratuita, com essa ferramenta, eu não consigo saber volume de buscas, mas eu consigo também tirar algumas ideias de palavra aqui e depois eu posso utilizar o próprio planejador do Google para saber o volume de busca. Então, aqui ele traz, ó, como perder peso na terceira idade, como emagrecer aos 60, como emagrecer depois dos 60 e assim por diante. Então, aqui você já tem também várias ideias, você pode copiar essas ideias e depois ir no planejador de palavra do Google ou no próprio Ubersuggest e verificar o volume de busca e a dificuldade de posicionar dessa palavra, tá? Eu vou mostrar aqui qual que é o planejador de palavra do Google. Bom, esse aqui é o planejador de palavra do Google. Para você conseguir ter acesso aqui, ele é gratuito, você tem que ter feito aqui uma conta no Google Ads, mas isso aqui é muito bacana, porque independente se você for ou não criar anúncios aqui dentro do Google Ads, você pode utilizar essa ferramenta aqui para saber o volume de busca das palavras. Eu vou colocar aqui, ó, como emagrecer na terceira idade e vamos ver os resultados que ele traz aqui. É legal porque aqui é ilimitado, você pode fazer quantas pesquisas você quiser. Então, aqui ele nos mostra que essa palavra, ela tem uma média aqui de 10 a 100 buscas, né, por mês. Não sei por que ela não tá aparecendo, geralmente ela mostra um gráficozinho aqui, não sei por que não tá mostrando esse gráfico.
mostrando a evolução de mês a mês, mas enfim, aqui você consegue ter realmente uma ideia, né, desse volume de buscas. E bate exatamente com o que o Ubersuggest falou aqui, que é uma média de 10 buscas por mês com uma dificuldade de 16, tá? Então essas são as formas aqui que eu sugiro você utilizar para fazer a escolha da palavra-chave, tá? Ele é um processo mais demoradinho, mas ele é fundamental para você ter sucesso aí no SEO dos seus artigos, tá? E depois é hora de escrever o artigo. Então, depois que você escolheu a palavra-chave, mais as palavras relacionadas, porque é importante você escolher a palavra-chave e mais algumas outras palavras relacionadas para colocar dentro do artigo. E aí você vai escrever o seu artigo, já aplicando técnicas de SEO on-page dentro do artigo. Eu vou deixar o link aqui abaixo, que eu tenho um vídeo no YouTube explicando certinho, passo a passo, de como você faz o SEO on-page. E depois você precisa ficar fazendo SEO off-page até posicionar, que são os backlinks. Eu também vou deixar aqui um link de um vídeo que eu também tenho no YouTube explicando isso passo a passo, tá? E claro, gente, e o pulo do gato está aqui. Enquanto você não posiciona, você utiliza o Pinterest para levar tráfego para esse artigo, e o Pinterest ele vai fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai servir como backlink ali para te ajudar a posicionar, porque o Pinterest tem uma força muito grande na internet, então ele serve como um backlink poderoso. E enquanto você não posiciona, ele já está levando tráfego para dentro do seu artigo e automaticamente vendas poderão acontecer, tá? Então é isso, é esse o passo a passo que eu utilizo, que a maioria dos afiliados que trabalham com blog utiliza, e se ficar qualquer dúvida aqui, eu estou à inteira disposição, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste bônus. Um grande abraço e até o próximo!